E bora lá. Aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina de Geologia Ambiental. E agradeço a presença de vocês. Vou acompanhar aqui o bate-papo e o pessoal que ainda está entrando, né? Como é que estão as coisas? Caminhando bem? Vou colocar aqui, tá. Então, ótimo. Bom, para essa semana, então, nós vamos trabalhar o conceito do ciclo hidrológico, né? Então, eu vou abrir 2 módulos, tá bom? Para fazer a reposição da semana passada e só para a gente poder acompanhar. Mas ambos diz respeito aí à questão da água. Então, eu vou fazer uma revisão, né, com relação aos processos geológicos que envolvem a água de superfície, também os processos geológicos que envolvem a água subterrânea, e aí a gente vai fazer um debate no nosso fórum para discutirmos um pouco a questão do uso da água, tá? Embora nós tenhamos recursos hídricos abundantes no nosso território nacional, né? O Brasil é riquíssimo na rede hidrográfica, nós temos bastante dificuldade aí e já vivenciamos uma crise hídrica, né? Por N razões que a gente vai passar a discutir no próximo fórum, tá? O Canvas, eu já vou comentar aqui com vocês que eu tô com ele aberto para edição, eu não consegui finalizar a tempo da gente iniciar a aula, né? De colocar os PDFs ali e montar o fórum, mas eu vou fazer isso assim que a gente finalizar o nosso encontro síncrono. Vocês podem acessar assim que a gente finalizar, né? Depois, uma horinha depois que a gente finalizar o encontro síncrono, vocês já terão acesso ao conteúdo, tá? Mas eu mesmo não estando, vocês não podendo acompanhar comigo, porque não está dando a visualização para vocês, a gente vai discutindo juntos, que é o que vai entrar nos 2 módulos, tá bom? Então, eu agradeço, né, antes de entrar aí nos tópicos, a compreensão de todos, né? Semana passada eu tive uma indisposição, nada preocupante, mas eu não consegui entrar na aula a tempo. Mas para essa semana aí a gente vai trabalhar 2 módulos. Eu vou abrir 2 módulos para que a gente possa fazer a reposição, tá? Para não ficar nada atrasado, porque o nosso cronograma é super justo, né? São 15 quarta-feiras, são 15 semanas de aula, não temos espaço para muitas trocas e muitas reposições. Então, a gente já vou disponibilizar lá para dar andamento. Tá? Então, esse é o primeiro recado que eu tenho para todos, né? O meu agradecimento pela compreensão. Espero que todos tenham conseguido ver a tempo, né? A mensagem. E um outro recado é que eu estou corrigindo os fóruns, tá? Por isso que vocês ainda não receberam as notas, por isso que vocês ainda não receberam os meus comentários, tá bom? Ainda estou em fase de finalização, tá? Mas agora eu cheguei na disciplina de Geologia Ambiental, né? Já coloquei a de segunda às de terça em dia. Agora, quarta-feira, vou trabalhar para colocar em dia a nossa disciplina, tá bom? Então, dessa vez, eu mando para vocês aí o retorno das notas de vocês. Já andei lendo, mas ainda não finalizei a correção, ok? Então, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar os processos geológicos referentes à água. Então, eu vou abrir aqui, né,
um bate-papo para que a gente possa resgatar alguns conceitos relacionados à questão aí de processos geológicos relacionados à água, ao ciclo hidrológico, certo? E aí, num segundo momento, que vai ser a orientação que vocês receberão através aí do fórum, a gente já vai ter a discussão do uso da água e uma discussão sobre a nossa crise hídrica, ok? Então, relembrando, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu deixar o bate-papo aberto, mas eu não consigo visualizar, mas eu vou voltando, tá? Ou qualquer novidade que vocês precisem me chamar também, pode tentar ligar o microfone aí e fiquem à vontade. Para quem chegou agora só atualizando, né? Os dois novos módulos, eles ainda não entraram no Canvas. Eles devem entrar hoje até o final da tarde, tá? Deixa eu pegar aqui o PDF para a gente relembrar alguns conceitos. Então, tá compartilhando, né? Se a gente for trabalhar os processos geológicos superficiais para falar da água, deixa eu só receber quem está chamando aqui. A gente pode, né, atuar tanto na água subterrânea quanto na água de superfície. Então, relembrando, né, a gente tem aí todo um ciclo da água, vocês já tiveram contato a essa imagem ou mesmo ao ciclo da água, em que nós temos, né, a movimentação da água aqui no nosso planeta. Então, a gente tem os grandes reservatórios e a partir dos grandes reservatórios, e todos os nossos grandes reservatórios, eles são constantemente reabastecidos, né? E eles são reabastecidos através da água atmosférica que cai, né, através da precipitação ou da água de degelo que vem aí com a liberação do gelo, né? Então, nós temos a água doce armazenada no gelo e nós temos a água doce no vapor, na sua forma de vapor na atmosfera. Então, ao termos a precipitação ou a água de degelo, essa água que está disponível no sistema percorre dois caminhos principais. Ou ela escoa superficialmente e vai abastecer aquilo que nós chamamos de armazenamento superficial de água, né? Então, caminha até os lagos, até os rios e até o oceano. Ou ela pode infiltrar dentro de solos, chegando até as rochas também, né, dependendo aí da porosidade ou das características da rocha, e ao ser infiltrada, aí ela seguirá o caminho de armazenamento na forma de água subterrânea. Então, eu posso ter ou a infiltração, e aí eu vou abastecer, né, a água subterrânea, ou o escoamento superficial e a gente abastece os corpos de água, que são os corpos de água superficiais, certo? Só para a gente relembrar, né? Em caso de rochas de água, de armazenamento de água na sua forma de água subterrânea, é quando nós teremos, né, um acúmulo na forma de aquífero, certo? Nós temos aquíferos que são confinados e aquíferos que podem ser livres, né? O aquífero livre, ele vai estar, é um corpo de água, e vai estar próximo aí do nível freático. Então, nós não teremos nada que o isole, né, da água superficial. Então, de tempos em tempos, ele pode aflorar, abastecer nascentes e ter a sua flutuação, né, com relação ao nível do lençol freático.
Então, esses são os aquíferos livres, né? Onde, tradicionalmente, muitas pessoas, ou muitos produtores, ou consegue-se ter acesso a esse tipo de água através de cisternas e poços, né, que são colocados aí até atingir o nível freático. O nível freático é um nível, né, que, só lembrando o conceito, ele é um nível que vai ter a sua profundidade flutuante, né, mas ele separa duas condições, a condição de saturação de água da condição de insaturação de água. Então, você tem a franja capilar, bem próximo aí do nível freático, então a partir do momento em que, né, a tal profundidade está saturada em água, não consegue acumular mais, aí a água aflora junto à superfície e esse será o tal do nível freático, ok? Abaixo disso, né, nas camadas mais inferiores aí da imagem, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha imagem, ou se já gritaram aqui no bate-papo. Não, não tem nada. Então, vamos lá. Mais abaixo aqui do nível, né, das camadas livres, nós teremos as camadas impermeáveis, né? Nós podemos ter camadas impermeáveis. Se em algum momento nós tivermos uma rocha, um corpo rochoso, né, com condições de armazenamento de água, já vou relembrar com vocês quais condições são essas, né? E esse corpo de rocha estiver selado, né, tanto no seu nível superior quanto no seu nível inferior, por camadas de outras rochas que apresentam uma maior impermeabilidade, aí nós estaremos diante de um quadro que é considerado como aquífero confinado, ou seja, é como se eu tivesse algo bastante poroso que permite capilaridade entre as gotas de água, né? Mas elas não escapam nem superiormente e nem inferiormente, porque estão seladas por outras duas camadas de rocha. Esse é um conceito de aquífero confinado e no nosso território, não só no nosso território, mas além do nosso território, nós temos essas condições de sucessão de rochas que permite a gente ter um grande reservatório de água doce na forma de água subterrânea, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do aquífero Guarani, temos também outros mais ao norte do país. Bem, para a gente conseguir, né, reservar e armazenar a água, existem alguns fatores que eu também vou relembrar aqui, que são fatores controladores que permitem a gente observar, né, maior condição de guardar a água ou menor condição de guardar a água. Então, para que se tenha uma grande infiltração, né, na rocha ou no solo, a gente precisa observar grãos ou arranjo entre os grãos de solo ou entre os grãos de rocha, os minerais, né, que apresentem a grande porosidade. Então, nós devemos observar porosidade, né? Quanto maior forem os poros num determinado corpo de solo ou de rocha, maior será a taxa de infiltração, a capacidade de infiltração do corpo de água, tá? Além da porosidade, nós também podemos considerar a questão da cobertura vegetal. Então, um solo coberto por vegetação, ele sempre será mais permeável do que um solo desmatado, né? Quando nós temos o desmatamento, a gente passa a observar um solo mais compacto, né? E ao impacto de águas de chuva, por exemplo, a gente acaba observando torrões, né? Saída de torrões, erosão de grandes partes desse solo. Então, a perda do solo acaba sendo maior, né?
Quando nós observamos a presença da cobertura vegetal, obviamente a taxa de infiltração de água também é favorecida. E aí essa água infiltra, consegue atingir até corpo de água que esteja funcionando como aquífero, certo? E aí sim, nós estaremos abastecendo as nossas águas, os nossos reservatórios de água subterrânea, certo? Outros fatores também que a gente pode observar, né, é o tipo de chuva e a inclinação do terreno. Quanto maior, quanto mais íngreme for o terreno, obviamente que o tempo de infiltração será diminuído, né? Se o terreno for muito íngreme, a água, ao cair nesse terreno, a tendência é que ela escoe superficialmente com maior facilidade do que consiga infiltrar nesse terreno, né? Muito por conta aí da ação da gravidade, tá? E também o tipo de chuva, né? Chuvas que saturam o terreno, ou solo, né, digamos assim, são chuvas muito intensas saturam muito rápido, né? Então, se você tem uma chuva muito forte, uma chuva muito intensa, aquelas pancadas de chuva, rapidamente o solo é encharcado, já atinge o seu ponto de saturação e o restante da água tende a escoar superficialmente. Para que a gente observe altas taxas de infiltração, a gente consegue observar isso em condições de chuva mais finas e prolongadas, tá? Essa é a condição mais ideal, certo? Nessa figura aqui, então, eu vou ter, né, a zona saturada, que está em verde, e a zona de aeração, que está nesse solozinho aí, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó, a minha zona de aeração e a zona saturada. Ao longo de todo o nível da zona saturada, né, que é estabelecido o nível do lençol freático, né? Que por vezes pode aflorar na superfície e aí a gente observa o estabelecimento de rios e lagos, tá? Então, o lençol freático, ele varia, ele não é um nível fixo, ele pode variar de acordo aí com a saturação em que a gente observa aí no solo, certo? A gente, para trabalhar um pouquinho a questão das alterações e dos impactos, peraí, gente, que tá rolando intervalo de aula, então eu vou fechar ali e já volto. Mas para isso o microfone voltou. Estou de volta. Então, para a gente dar uma olhadinha na questão aí das alterações, né? Considerando a parte de água de subterrânea, nós podemos observar erosão kárstica, que é quando a gente tem a erosão no carbonato. Aqui. E aí, né, nós temos grandes cavernas, né? Esse tipo de dissolução que ocorre nas rochas, isso é resultado da percolação de água com característica mais ácida, né? Que acaba dissolvendo a rocha. Então, nós temos água subterrânea aí e acaba dissolvendo a rocha do seu entorno, porque ela tem uma característica carbonática, né? Então, formando lindas paisagens. Então, nós temos relevo kárstico
E, por vezes, pode dar problema quando uma área como essa, né, não exatamente essa, mas como essa, tem ocupação humana, né, que é o exemplo clássico que a gente observa lá em Cajamar, né, em São Paulo, em que nós tivemos um desmoronamento de quase uma cidade toda, que foi engolida, digamos assim, no buraco de Cajamar. Por quê, né? Porque nós tínhamos aí toda a cidade construída sobre as rochas carbonáticas, né? E uma intensa, com calcário, muito calcário, e aí intensa dissolução, né? A ação da água de percolação com subsidência do terreno. Então, o terreno acabou afundando e aí danificou bastante, né? O que nós conhecemos aí como a área lá de Cajamar, certo? E um impacto que a gente sempre discute quando o assunto é água de subterrânea, né, é com relação à qualidade dessa água que estaria abastecendo os tais aquíferos. Como exemplo, eu posso utilizar aqui o aquífero Guarani, em que nós temos, né, nessa imagem, se vocês observarem em amarelo, a gente tem o sistema aquífero Guarani em confinamento, então são aquelas rochas subterrâneas confinadas com a água dentro, né? Porque é um grande arenito que está aí, é altamente poroso, altamente permeável, então ele permite a percolação de água, mas ele não aflora na superfície, tá? Então ele está no interior da crosta, digamos assim. Só que como que essa água chega se essas rochas que estão em amarelo não afloram em superfície? A água que chega, ela vem pelo sistema de recarga deste aquífero, que é exatamente o que está identificado na imagem como o verde ou azul, né? Que é o afloramento do sistema aquífero Guarani. Então nós temos, né, na margem aí, nas bordas, pegando grande parte do território brasileiro e também Paraguai, Argentina e Uruguai, nós temos aí aquilo que a gente chama de zona de recarga, que é o quê? É onde nós observamos rochas que estariam aflorando junto à superfície, tá? Então, tudo que é feito no solo e tudo que é feito, né, em termos de escoamento superficial ou mesmo infiltração, vai entrar por esses caminhos, né? E vão chegar aí no interior da rocha que estaria dentro da superfície, dentro da crosta, certo? O que vale a gente chamar bastante atenção é que na região, se vocês pegarem aqui, né, na região, essa borda ao norte, digamos, no território brasileiro, a gente tem, né, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e essa parte aqui mais próxima, caminhando para Brasília. Se a gente for olhar, isso daqui é exatamente o que nós conhecemos como fronteira agrícola brasileira, né? Então, a fronteira agrícola brasileira, de expansão de soja e tudo mais, ela coincide, né? Existe uma coincidência muito grande, na verdade, não só na fronteira, né? Na fronteira agrícola brasileira, toda essa região aqui já é uma região de intensa agricultura, né? E agriculturas de grande porte. Então, a maneira como é feita essa agricultura, se não tiver os grandes cuidados, se não forem tomados os grandes cuidados, isso pode afetar, né, resíduos agrotóxicos e tudo mais, podem afetar a maior reserva de água doce que nós temos em termos de volume, né, em termos de reservatório de água subterrânea. Porque o que está sendo infiltrado nesta
em toda a borda, né? Em todas essas bordas aqui azulzinhas, atinge diretamente a qualidade da água, porque vai chegar dentro do reservatório que nós temos aí, como é o caso do aquífero Guarani, certo? Agora, se a gente for dar uma olhadinha, deixa eu ver o bate-papo. Pode colocar aqui, ó. Então, o gigante Guarani, né? A Caleb, na próxima aula, não, né? Eu vou abrir os dois módulos hoje, mas eles ainda não estão disponibilizados. A gente vai poder trabalhar mais e, inclusive, falar, né, sobre esse projeto de conservação, porque a gente vai falar do uso da água, né, na sequência aqui. Aí você pode trazer para a gente, né, lá no fórum, que daí eu socializo na próxima aula, tá? É sempre importante restaurar especificamente as zonas próximas das áreas de recarga, porque aí você tenta minimizar o problema, não só o problema ambiental de erosão e contenção, né? Superficialmente falando, mas também visando aí a recuperação do Guarani, ou evitar, né, que se perca o grande, o maior de todos, né, reservatório de água subterrânea que nós temos, certo? Em termos de água superficial, nós temos uma bacia hidrográfica gigante no nosso território, né? Já mostrei esse, eu quero só colocar esse, mas mesmo tendo muito recurso de água no nosso território, ele não é igualmente distribuído e as porcentagens de água doce que são relacionadas a rios, lagos e riachos, né? Ela ainda assim é muito pequena. Então, se a gente for dar uma lembrada de como está a distribuição da água no planeta, a gente vai ver que, ó, 97,5% corresponde à água salgada. Então, planeta azul, esse azul vem da água, mas vem da água do mar, né? Todos os oceanos. Então, se a gente juntar todos os mares e os oceanos, a gente vai ter 97,5% de água salgada. Dá para utilizar a água salgada? Sim, dá, né? Tem muita gente que extrai o sal da água, mesmo porque não tem recurso de água doce para consumo, para agricultura ou etc., na sua região. Mas é uma metodologia bastante cara, né? E bastante complicada. A gente vai falar disso depois também. O restante que sobra, os 2,5% de água doce, a gente tem a maior porcentagem dela represada nas calotas polares e nas geleiras, tá? Então, obviamente que a gente não vai, apesar de estarmos observando um aumento atual no volume de água decorrente do degelo, né, por conta das mudanças climáticas, a gente não vai trabalhar com essa possibilidade, né? Porque exatamente as geleiras e as calotas polares, elas regulam o clima mundial, né? Então, não dá para a gente esperar derreter para poder consumir a água, né? Ou fazer o uso correto da água. Então, vamos deixar aqui da maneira como deve ser, né? Mantendo o equilíbrio climático, que é o que é necessário, certo? Aí, subsolo, a gente já falou que é o que nós temos aí a maior porcentagem, né? Ali no, nos reservatórios de água subterrânea. E aí a gente vai acabar observando, né? O restante aqui, ó, 0,04 é da atmosfera e 0,36%, digamos, se a gente for arredondar, 0,4, não é nem meio por cento, né?
de lagos, rios e pântanos. Então, apesar do nosso território ser um território rico em água superficial, em bacias hidrográficas, isso ainda é muito pouco se for comparar com a quantidade de água no planeta, né? E se formos comparar com as necessidades vizinhas, né? A gente tem aí um território muito grande e as bacias hídricas que nós observamos, elas não são homogêneas, né? A gente tem a bacia amazônica com uma intensidade de água muito maior do que na região Nordeste, por exemplo, né? E assim sucessivamente, tá bom? Só para a gente relembrar, né? Nós temos aqui os ambientes fluviais, que são aqueles ambientes de rio, o ambiente lagunar, o ambiente lacustre, que é aquele de lago, e esses dois são exemplos de ambientes que são ambientes de água doce, tá? De água superficial. Nós não temos ambiente lacustre no Brasil porque um lago ele nasce da sua origem tectônica, tá? Então ele nasce da origem tectônica. E a gente não tem isso no Brasil. Deixa só eu colocar o outro aqui. E aí nós temos diversas morfologias, né? Eu já apresentei esse slide em outras oportunidades para vocês, mas é só para a gente relembrar. Nós temos rios cujo canal é do tipo meandrante, né? Nós temos rios cujo canal é do tipo anastomosado e temos também rios cujo canal é do tipo entrelaçado. Se a gente for ver uma foto de satélite da Amazônia brasileira, a gente percebe que nós temos, né, ao menos duas grandes bacias hidrográficas, né, do Rio Solimões, do Rio Amazonas, que na região ali dos Andes é chamado de Purus. A gente tem uma série aí de tipos de rios, todos eles com sua grande importância, certo? Aí, só para a gente lembrar, né, os tipos de ambientes aí de canal, então, de tipo de canal, a gente vai ter processos que são processos erosivos, processos que são processos construtores. Tudo isso acaba influenciando na qualidade da água, tá? E como consequência, né, a importância da preservação do entorno um dos problemas, né, de consequência de erosão é exatamente o assoreamento dos rios aí no leito do canal, tá? Aqui nós temos uma imagem de um meandro abandonado nesse canal meandrante. E as planícies de inundação, né? Então, só para lembrar, né, a natureza do ambiente fluvial, ela prevê, né, a presença da planície de inundação. Então, é saudável, né, nós termos aí de tempos em tempos grandes inundações. O que é problemático é nós fazermos a ocupação humana exatamente com construções e etc., né? Exatamente sobre a planície de inundação, porque de tempos em tempos a gente vai ter problemas, sim. Né? Nós temos aqui uma imagem do rompimento de barreira de diques, né, de várzea, que é quando rompem-se barreiras, isso também é de forma natural e por consequência da força do rio, certo? E aí nós temos um rompimento do depósito de barreira junto, né, aqui os diques marginais, o rompimento de depósito de barreira, junto aí com a nossa planície de inundação. Então, essas imagens são imagens de ambientes que nós estamos livres aí da construção, mas pensem vocês colocar exatamente, né, um condomínio ou um conjunto habitacional, né, sobre a
planície de inundação, o problema que isso não daria. E é exatamente muitas vezes o que acontece, né? Nós temos um bairro em São Paulo que é mais novo. O pessoal que é de São Paulo, me ajuda aí. Jardim Pantanal. Não tem o Jardim Pantanal aí em São Paulo? Cadê vocês? Deixa eu achar. Por que será que chama Jardim Pantanal? É porque ele está bem na várzea do rio, bem em cima da superfície do sistema. Então, por que sempre inunda quando chove? Porque foi construído sobre a planície de inundação dos grandes rios, né, que abastecem a região. Então, sempre inunda quando chove. É o Jardim Pantanal. Bom, pessoal, em termos de conteúdo que eu gostaria de relembrar com vocês, é isso, tá? Eu já vou passar para fazer a chamadinha e eu vou colocar, eu ainda não disponibilizei, mas eu vou colocar no próximo fórum, vou fazer isso até às 5 da tarde, tá? Fiquem atentos ao Canvas, por favor. Um debate que nós vamos organizar, tá? Talvez em um fórum, 2 fóruns, a gente pode aproveitar para fazer esse tema, ainda vai continuar conosco, né? Então, hoje eu vou abrir um, depois, na próxima semana, nós abriremos outro, ou eu ainda vou decidir se eu abro os 2 e só muda a data de entrega, tá? Nós vamos fazer esse debate do uso da água. Então, da mesma maneira, né, que a gente identificou através lá do livro ações de mitigação para inundação, escorregamentos e problemas decorrentes do clima, agora a gente vai focar no uso da água, tá? Então, o que tem sido feito, né? O Caleb levantou aqui o conhecimento desse projeto de conservação, né? Muito legal, porque aí é um trabalho para conservar as zonas de recarga, né, do aquífero Guarani, e é super importante porque a gente tenta evitar que a poluição chegue lá nesse acúmulo de água subterrânea, tá? Na Amazônia tem áreas de floresta que inundam também, sim, a inundação, né? Os igarapós. Nós temos também todo o sistema de... Ai, Senhor. Todo o sistema da Mata Atlântica, toda a Mata Atlântica, né? Ela, ao chegar no litoral, ela forma, no litoral brasileiro, no litoral do sudeste brasileiro, né? Onde a gente vai ter bastante da Mata Atlântica, ela forma os mangues, né? Os nossos mangues também é um tipo único de ecossistema, de vegetação, e ele é resultado da inundação, né? A chegada da maré e a trazida da maré. E só é possível por conta da nossa Serra do Mar, que está ali bem próximo ao litoral. Então, esse sistema de mangue, da maneira como nós conhecemos no litoral paulista, também é decorrente da inundação, tá? Então, e do soerguimento não é montanha, né? Da Serra do Mar, a partir do momento em que houve a abertura do Atlântico, a gente construiu aí como resposta a Serra do Mar. Então, a Serra do Mar, a proximidade da Serra do Mar com a grande quantidade de humus, com a grande quantidade de matéria orgânica, com toda a vegetação, o resto da vegetação que chega, né? E na área inundável, aí nós vamos ter o estabelecimento dos mangues, tá? São tipos de vegetações amazônicas diferentes ou são só nomes para a mesma vegetação? Eu acredito que são os nomes para a mesma vegetação, o André.
Eu preciso da ajuda do pessoal da botânica. Olha lá, o Caleb esclareceu. Igarapé é do curso de água, tá? Associado aos rios maiores. O Igapó são as vegetações. Não, beleza, então, obrigada, viu, Caleb? Esse momento de aula através de bate-papo não é fácil, né? Só no chat. Puxa vida. Mas tudo bem. Um dia a gente volta pro presencial. Ou não, não sei. Mais alguma questão aqui? Eu tô vendo. Acompanhar, vamos acompanhar. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui, ó, a minha página para fazer a chamada, antes que a gente esqueça, né? E aí, conforme for surgindo novidades aí no chat, a gente inclui. Diário eletrônico, geologia ambiental. Ana Flávia, tá por aí? Sim. Ana Luísa Bonfim. Ana Vitória. André. Tá aí, a Ana Luísa, André. Bianca. Caleb. Sinara. Felipe. Sinara, Felipe. Gabriel. Juliana. Guilherme. Igor. Laura. Leopoldo. Presente, Sabrina. Valeu. Letícia. Luciana. Luísa. Maria Emanuele. Rafael. Thaís. Tawane e William. Que gracinha, a turma está. Ah, imagino. Ainda bem que a aula é hoje, porque ontem, misericórdia, não sei quem está em Tuiutaba, se alguém precisou utilizar a internet ontem. Nossa, eu caí várias vezes, meus meninos também. Muito difícil. Ontem, a nuvem da chuva atrapalhou totalmente. Mas tudo bem, eu vi que ela estava ali. A Algar cancelou o dia todo ontem. Teve muita chuva, né? Muita água, então as nuvens carregadas acabam que afetam o sinal. Gente, obrigada a vocês, viu? Lúcia aqui tá agradecendo, mas na verdade eu é que agradeço a todos vocês. A turminha tá sempre aqui comigo. Eu vou disponibilizar o Canvas ainda hoje até às 17, tá? Daqui a pouco já tem um intervalo de novo das crianças, é muito difícil.
mas a gente dá conta. Então, eu agradeço a compreensão de vocês. Vamos devagarinho, mas a gente vai, tá? Obrigada, uma boa semana, bom trabalho e se cuidem. Fiquem em paz. Até quarta que vem. Abraço, Sabrina. Boa semana. Outro, obrigada. Até a próxima aula. Valeu. Valeu.